docente necessita de uma compreensão melhor dos componentes curriculares. Então, o Laboratório de Prática de Brinquedoteca precisava se apresentar para essa turma, né? Apresentar sua proposta. Então, nós percebemos que a melhor forma de apresentar a proposta desse novo componente curricular, né, porque tem uma estrutura diferenciada de um outro currículo de curso de pedagogia, se apresentar para essa turma poderia vir a partir de uma proposta prática. Então, os alunos conheceram o componente curricular, conheceram a proposta desse componente a partir de uma ação que nós apresentamos como a proposta da elaboração de uma maquete. Então, estiveram envolvidos não só esse componente curricular, que é o laboratório de prática de brinquedoteca, o laboratório de práticas pedagógicas, né, as oficinas de práticas pedagógicas. Então, todos esses componentes curriculares articulados numa proposta única, cada um dentro da sua especificidade, com a sua perspectiva, né, propuseram para os alunos a elaboração de uma maquete. Então, a elaboração da maquete do campus e inúmeros conceitos estão envolvidos dentro da elaboração dessa maquete. Então, a proposta inicial da maquete era permitir que os alunos conhecessem os componentes curriculares dentro de uma vivência prática. No formato do curso de pedagogia, trabalhando de forma integrada, foi possível realizarmos esse trabalho. Talvez num curso fragmentado, com os componentes separados, isso não fosse possível. O que o curso quis com essa maquete? Desenvolver uma série de habilidades, de competências, de atitudes dos estudantes para trabalhar a questão espacial. Então, nós percebemos que os alunos chegam com uma deficiência muito grande do ponto de vista da alfabetização cartográfica. E as noções espaciais, elas são importantes para a construção da cidadania e o exercício da cidadania. Então, para fazer uma maquete, os alunos têm que ter noção de escala, de proporção. Então, eles tiveram todo esse cuidado. Então,
tiveram um apoio teórico junto com os professores, né, para a construção. Eles procuraram material dentro, no Google, por exemplo. Então você tira essas escalas a partir do Google, o material, a quantidade das camadas, a topografia. Então tudo isso foi muito bem pensado. E os alunos, eles se engajaram, eles abraçaram o projeto, trabalharam bastante, se apropriaram das noções espaciais que nós tínhamos em mente. Então você sai daquela aula clássica, tradicional, de explicar, e os alunos constroem, dando um outro sentimento, um outro significado para a sua construção. A proposta da maquete, né, apresenta uma importância muito grande nessa vivência pedagógica a partir do momento em que a gente permite não só que os alunos tenham conhecimento e conheçam esse componente curricular, mas que eles possam refletir sobre a ação docente numa vivência prática, tanto enquanto aluno, quanto numa perspectiva de futuro professor. Então, quando eles pensam na elaboração de uma maquete, eles estão se vivendo essa experiência enquanto aluno, porque nós fizemos essa proposta, então eles vão enfrentar os desafios e os dilemas da elaboração de pensar planejamento, planejar, se organizar, trabalhar em grupo, numa vivência enquanto aluno. E se colocar, nossa, o dia que eu for um docente, como eu vou apresentar essa proposta para o meu aluno, né? O quanto complexo é, né, uma proposta que aparentemente é simples, vamos elaborar uma maquete, né? Que complexidade que está, né, envolvida e como ele vai ter que se pensar na mediação enquanto docente. Ela é um objeto, né, de estudo, um objeto pedagógico muito interessante. Estou nesse curso desde 2008, foi a primeira vez que eu vi algo parecido, né, com um trabalho como esse. Na verdade, a ideia surgiu no início do ano e com a turma dividida, né, pelo quadro de horários do curso de pedagogia, às sextas-feiras, no horário do laboratório, metade da turma fica no laboratório de práticas pedagógicas e metade da turma fica no laboratório brinquedoteca. E esse trabalho surgiu dentro da brinquedoteca, no laboratório de práticas pedagógicas, foi um outro objeto que foi pensado para ser construído. E a gente, na oficina, a gente acaba trabalhando os conceitos, então, que vão estar inseridos nos dois trabalhos, tanto no jogo de trilha, que é o objeto do laboratório de práticas pedagógicas, e também na maquete do campus. Os alunos se encantaram bastante com as duas ideias e se envolveram muito. A maquete saiu primeiro em função do seu tamanho, né? Ela foi pensada para ser grande e ela é fisicamente muito grande. Então, a partir de um determinado momento, no final do semestre passado, a partir da metade do semestre passado, com a autorização da coordenação do curso, eu passei a atuar um pouco mais de perto da construção dessa maquete, né, liberando os alunos para estar mais envolvidos com a produção dela, enfim, ajudando em alguma coisa. O que eu achei muito interessante são os conteúdos, os conceitos trabalhados nesse objeto, nessa maquete. O professor Luiz Antônio foi, como geógrafo, ele foi importantíssimo, fundamental para a construção desse material. Ele trabalhou bastante com a ideia do relevo daqui, da mata, né, nativa, mata exótica, os vários níveis que esse campus tem, a questão de escala, de tamanho. Quem olha mais atentamente a maquete vai ver que ela não é uma reprodução tão fiel assim, porque ninguém aqui é profissional disso. Na verdade, a ideia não foi fazer uma cópia fiel, uma representação exata, profissional do campus Quinta do Paraíso. Na verdade, foi através da construção da maquete se pensar a ocupação do espaço e todos os conceitos aqui dessa ex-fazenda. Então tem um conceito, uma questão que é histórica, uma questão que é temporal, né, algumas temporalidades envolvidas aqui, e principalmente a questão da ocupação espacial, escala, mapa, cartografia pura, e envolvidos na produção desse objeto. E o mais interessante de tudo, acho que é o mais gratificante, a capacidade dos alunos de se envolverem na criação e de produzirem, né? Quem olha a maquete, como eu disse, com mais detalhes, vai perceber que os paralelepípedos que formam a maquete, eles foram feitos um a um com argila.
e pintados, né, que são mais claros. Foi confeccionada pela turma do primeiro ano, do ano de 2015, e foram utilizados diversos tipos de materiais. Uma estrutura foi feita de isopor, com a cobertura completa de grama sintética. As edificações foram feitas com papel panamá, revestida com massa corrida, e os telhados foram feitos com papel corrugado. Também há muitas árvores feitas com diversos tipos de materiais, e com o tronco das árvores feitos de fio de cobre e pintados de marrom, com os ramos feitos com papel, feitos com linha de lã, e esponjas. Foram utilizados muitos paralelepípedos confeccionados em quadradinhos para poder fazer as ruas. O projeto, ele propiciou que acessassem as diferentes áreas do conhecimento, como português, matemática, geografia, ciências naturais e ciências humanas. Inclusive, na parte de ciências naturais, durante as minhas pesquisas, eu descobri que aqui no campus da Unifesp, Quinta do Paraíso, tem uma grande parte da Mata Atlântica, e que nessa parte dessa Mata Atlântica a gente conta com uma diversidade muito grande de plantas que são nativas aqui da nossa região e também aquelas que são advindas de outros países. E entre elas nós podemos encontrar plantas que são tóxicas, plantas que são medicinais, plantas ornamentais ou meramente decorativas. Pude perceber que os conhecimentos, eles não são fragmentados e as disciplinas não são compartimentadas. Foi trabalhar em grupo, porque nós fomos divididos em grupos, e trabalhar com o ser humano foi muito complicado, porque a gente encontrou diversos conflitos, um grupo com o outro, uma pessoa com a outra, desistência, muitas pessoas desistiram do trabalho, aí sobrecarregou uns e outros acabaram saindo, e acho que a montar a estrutura. Como a gente entrou em pedagogia, a gente não imaginou que isso seria possível. Você confeccionar uma maquete, montar um projeto. Então, assim, procurar por esses materiais, procurar a melhor forma de fazer, procurar um jeito que fique mais apresentado. É a questão, né, do tempo. Tempo dos professores dialogarem, mas esse tempo foi suprido em função das nossas reuniões. Então, eu vejo muito, né, por que muitas escolas, né, muitas instituições não produzem material de uma forma transdisciplinar e interdisciplinar? Porque falta esse tempo dos professores poderem dialogar. E uma outra questão também é o tempo dos alunos. E aí que a gente observa que, pela dimensão da escala que foi montada, é um empenho muito grande, uma vez que eles vinham nos horários protegidos, a importância do horário protegido dentro do curso, para realizar o material. Então, esse material aqui demandou muito tempo dos estudantes, né? Eles se engajaram bastante. Então, o desafio seria o tempo. A gente não consegue colocar 100%. Alguns se envolvem mais, outros se envolvem menos. Talvez isso tenha sido um certo complicador. Mas o envolvimento daqueles que realmente gostaram da ideia, né, acabou suplantando isso aí. Se houve algum tipo de dificuldade na produção desse objeto, isso diz respeito basicamente ao tamanho. Ficou muito grande. Eu particularmente achei que ela não ia passar na porta, ela foi feita dentro da sala da sala verde, uma porta normal, de tamanho comum, né? E eu achei que não vai passar, vai ter que cortar, mas ela passou de lado, ela conseguiu passar, os alunos ficaram hiper felizes. Ela hoje está exposta num lugar que ocupa um certo espaço, dificulta um pouquinho o trânsito, mas é um encanto. As pessoas passam, olham, quem não conhece, fica encantado com o trabalho da garotada. Então, assim, eu acho que, para além aí do que pôde ser algum tipo de entrave, eu acho que os resultados positivos, eles são muito mais interessantes, mais importantes de serem levados em conta, né? O tipo de envolvimento que os alunos tiveram com o trabalho, o tipo de envolvimento que os alunos tiveram com o estudo, né, dos conceitos envolvidos, o tipo de envolvimento que os alunos tiveram para trabalhar em grupos. Isso foi também um ganho muito grande, uma garotada nova que mal se conhecia,
alguns se conheciam de fora, isso já fazia criar grupos, né? E eles precisavam se integrar. Então isso foi bastante positivo, né? E é um currículo novo, uma proposta nova de trabalho, e a gente já tem uma construção emblemática, que é a maquete do campus Quinta do Paraíso. Contamos com o apoio da coordenação do curso, contamos com o apoio da administração desse campus, inclusive com fornecimento de material, de autorização dos alunos virem aqui durante o dia e rodar um pouco mais, entrar em alguns lugares, conhecer planta baixa, planta cartográfica, a planta cartográfica da fazenda, né, quando ela foi aprovado, o projeto foi conseguido, eles deram uma estudada nisso. Então, quer dizer, além do que possa ter servido como entrave, a construção da maquete foi algo assim muito, muito proveitoso para o nosso curso. Eu tenho certeza disso para os nossos alunos também. Nos dá um orgulho ver aquele material montado ali, realmente dá orgulho. Da maneira de superar os próprios desafios, porque todos esses desafios surgiram e, de uma certa maneira, nós fomos obrigados a passar por eles, por enfrentar, e aprendemos que, se a gente se dedicar, a gente pode construir, que nós somos capazes, que foi um projeto grande e, de toda forma, a gente conseguiu atingir o objetivo. Acho que é o próprio trabalho pronto, né? Você poder visualizar que tudo aquilo que era tão difícil, que parecia que jamais ia ser do papel, se tornou concreto, e hoje a gente... É muito gratificante porque a gente vê as pessoas elogiando, a gente consegue visualizar que realmente valeu a pena e que foi possível. Então, esse projeto foi de fato um projeto muito ambicioso, porque era o projeto do campus inteiro. Todavia, a complexidade desse projeto nos permitiu trabalhar uma das habilidades que a gente vai precisar muito no nosso futuro como professores, que é o gerenciamento dos próprios conflitos entre si. Os conflitos são parte da raça humana, né? São características inerentes à raça humana. E no futuro, a gente não só vai ter de lidar com os conflitos dos nossos alunos, ser mediadores desses conflitos, como nós teremos de gerenciar os nossos próprios conflitos. Então, de uma forma geral, eu acho que esse projeto ele cumpriu muito bem o seu papel. Refletir a prática docente futura, né? Refletir sobre essa vivência de aluno. Inúmeros desafios foram apontados, os alunos, melhor do que nós mesmos, podem apresentar, né, essas dificuldades, mas a gente nota uma grande dificuldade, não só desafios deles, mas desafios nossos, enquanto nós, professores do ensino superior. Então, quantos nossos desafios, né? Ajudar esse grupo a se organizar, ajudar esse grupo a trabalhar coletivamente e colaborativamente, porque era uma turma inteira trabalhando numa proposta única, né? Então, esse trabalho colaborativo, que não é uma vivência, né, constante da educação básica, da onde eles vieram, né? Eles tiveram que exercitar, né, e colocar em prática, sem isso ter sido muito vivenciado, porque a escola da educação básica, da qual eles vieram, ainda é uma escola, né, formatada em disciplinas, onde você tem uma avaliação, né, que não se comunica com outra avaliação de outro componente. Então, o maior desafio foi ajudar os alunos a trabalhar de forma colaborativa. Trabalhar sem esperar uma avaliação imediata. Porque nós trabalhamos aqui dentro dessa proposta, né, com uma perspectiva de avaliação muito diferenciada, e eles também estão habituados a faz uma atividade, recebe uma avaliação, um conceito, uma classificação, e nesse momento não havia. Então a gente contava com o próprio envolvimento do aluno com o seu próprio aprendizado. Então o maior desafio nosso, docente, foi esse, né, essa mediação de toda essa proposta. Os desafios que nós percebemos que eles enfrentaram: trabalho em equipe, né, compreender o outro, ter que ceder, quando o colega apresenta uma proposta e que ele não concorda adequadamente, quando o colega não traz, não contribui da forma como ele esperava, e ele ter que entrar junto com esse amigo para poder contribuir, construir um trabalho que está acima das particularidades, né, um trabalho do coletivo, que também não faz parte da nossa vivência, na nossa sociedade, né? Nós ainda somos muito individualistas. Pensar nesse trabalho coletivo é uma grande dificuldade. E isso, assim, foi um desafio
que foi superado e foi um aprendizado enorme para os nossos alunos. Então, esse trabalho não apresentou dificuldades, ele apresentou desafios. Faça a pergunta específica de cada coisa que vocês vão querer responder, que aí vocês têm um norte, né? Tá bom. Na verdade, eu já fiz. Uma plaquinha!